Êxodo capítulo de número 1, verso de número 5. Aos que encontraram, diga glória a Deus. Que diz assim a palavra por causa do horário: e todas as almas, pois, que desceram de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. E sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram-se muito, e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um rei sobre o Egito, que não conheceu José. Diga glória a Deus. Que não reconhecera a José. Diga aleluias. Agora no versículo de número 15: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de um era Sifrá e o nome de outra Puá, e disse: quando ajuntardes no parto das hebreias e vides sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então deixe que vive. As parteiras, porém, temeram e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, antes conservava os meninos com vida. Levante a sua Bíblia, levante as suas mãos, diga graças a Deus. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo nesta manhã. Eu preciso desta palavra para suportar um pouco mais. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Com as mãos desocupadas, você vai glorificar o Senhor. E se você achar que Jesus merece, eu acho, você vai glorificar a Ele com muita alegria, com palmas e glória a Deus. Irmãos, com mais alegria, diga glória a Deus. Sintonize o seu glória a Deus para Deus. Diga glória, diga aleluia. Engrandeça a Deus com toda a sua alma aqui nesta manhã. Aleluias. Queridos irmãos, quando nós lemos o livro do Êxodo, no capítulo de número 1, nós lemos a história dos filhos de Israel. E é bom saber que Jacó lutou com o anjo. E a Bíblia diz que depois que ele luta com o anjo, o seu nome é trocado, é mudado para Israel. Então os 12 filhos de Jacó que nasceram dele são chamados israelitas. E a palavra do Senhor vai dizer que quando houve aquela luta na terra, aquela fome, aquela miséria, José era governador do Egito. E vocês sabem a história, que como ele foi para lá, o que é que ele se tornou lá. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José vêm para o Egito para pedir ajuda, para ter alimento, porque havia uma grande fome sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que 70 almas subiram ao Egito. Ou seja, Jacó ainda velhinho, com seus 11 filhos, subiram para o Egito, com as suas noras, com seus netos, e habitaram na terra do Egito. A Bíblia diz que durante este período em que José é governador do Egito, a Bíblia vai dizer que aquele povo cantava, aquele povo celebrava, porque aquele povo não via aperto, aquele povo não via dificuldade. José, além de ser um homem de Deus, era um excelente administrador. As pessoas tinham alegria, as pessoas tinham felicidade, as pessoas se regozijavam sobre a gestão de José, porque a Bíblia diz que quando o justo ele governa, o povo celebra, mas quando o ímpio governa, o povo chora. Como José estava no governo, os seus irmãos, as suas cunhadas, os seus sobrinhos, os netos de Jacó, todos eles foram bem-sucedidos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o tempo foi passando, e como qualquer imigrante, quando entra no lugar, ele vai levar a sua cultura, vai levar a sua forma de viver. Alguns vão levar a forma de comer, de dançar, de vestir, de falar. Quando essas 70 famílias entram dentro do Egito, eles vão levando para dentro do Egito o que eles aprendiam em Canaã. Eles cantavam e glorificavam a Deus, eles serviam a Deus com toda a sua alma, eles engrandeciam ao Senhor. Então quando eles entram dentro do Egito, como qualquer imigrante, eles levam toda a cultura,
cultura, eles levam dança, eles levam comida, eles levam festa, e a Bíblia diz que eles começam a se multiplicar. E quando eles começam a se multiplicar, a Bíblia diz que o faraó do Egito começa a ficar preocupado, porque ele começa a perceber duas coisas: que primeiro, os filhos de Israel que entram no Egito, eles são diferentes. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Não é ser como os filhos do Egito, é ser como os filhos de Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é copiar costume mundano e nem andar conforme os ímpios andam, porque o que destaca a nossa vida é a presença de Deus na nossa vida. Nesta manhã, receba mais a unção de Deus para a sua vida, receba mais o brilho do Espírito Santo na tua vida, receba mais a presença de Deus na tua vida. Os filhos de Israel eram diferentes. Não adianta você querer se comportar como qualquer uma, não adianta você querer falar como qualquer um, não adianta você querer se vestir como qualquer um. Você é um filho escolhido por Deus, e aquele que é escolhido por Deus, aonde ele entrar, a marca de Deus entrará com ele, aonde ele pisar, a presença de Deus pisará com ele, aonde ele chegar, a luz de Deus brilhará na vida dele. E se eu fosse você, já ia dando glória a Deus, porque nesta manhã Deus está dizendo: é a minha presença que vai fazer a diferença na sua vida. Levanta a mão e diga glória a Deus. Muitas vezes nós queremos nos comportar como alguém que não leva o mesmo nome que nós levamos, que não tem o mesmo Deus que nós temos, que não tem a mesma crença que nós temos, que não tem os mesmos costumes que nós temos. E todas as vezes que você se misturar, minha irmã, você vai corromper a promessa de Deus na sua vida. Jovens santificados não namoram com moças que não são santificadas. Mulheres de Deus não andam com mulheres tolas. Homens de Deus não andam com homens insensatos. Talvez alguém pode até não gostar dessa separação, mas não sou eu que estou fazendo essa separação, e nem a igreja. Deus amou, o próprio Deus disse: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que estás no céu. Receba força para não se contaminar, receba graça para continuar sendo fiel. Levante a sua mão e dê glória para Jesus, igreja, porque essa diferença é que faz você crescer na terra do teu inimigo. O próprio Senhor disse que vós sois o sal da terra e a luz para iluminar. Malaquias capítulo 3 verso 18: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Em alguns momentos lá no trabalho, você vai fazer a hora do almoço sozinho, porque você não vai poder assentar na roda dos escarnecedores. Em algum momento da sua família, não vão te chamar para aquele copo d'água, porque você é um crente, e afinal de contas, aonde tem um crente tem luz, e a luz incomoda as trevas. Em algum momento da tua vida, alguém vai até negar a sua presença, porque sabe que você carrega a presença de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você que está quase virando para o lado de lá, que está quase desistindo de ser fiel. Deus te diz hoje: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Pode glorificar a Deus, igreja. Pode glorificar a Deus, igreja. Essa separação é Deus que faz na nossa vida. A primeira coisa dos filhos de Israel, primeiro, é que eles são diferentes. Diga para esse irmão: você é diferente. Olha para o outro do outro lado e diga: você também. A diferença que Deus faz é tão grande que a Bíblia diz que os filhos de Israel dançam diferente, se vestem diferente, se casam diferente, se comem diferente, cultuam a Deus diferente. E a segunda coisa, eles só tinham um Deus. Lá no Egito se adorava quase 3.000 deuses, se adorava as rãs, se adorava o rio Nilo,
Nilo. É por isso que eles adoravam o rio Nilo. E Deus disse: amanhã esse rio vai se transformar em sangue, para vocês perceberem que este rio não é nada. Eles adoravam, irmãos, as rãs, o sol, adoravam as águas, adoravam todos os tipos de coisa. Mas a Bíblia diz que quando essas 70 almas, ou seja, esses netos de Isaac e esses bisnetos de Abraão, entram no Egito, eles dizem: só existe um Deus, e esse Deus é o Deus que nós vamos servir. Queridos, nunca vai ter uma empresa só de crente, nunca vai ter uma empresa que o patrão lá é diácono, que o gerente lá é presbítero, que a chefe do setor é missionária. A gente vai trabalhar no meio dos ímpios, a gente vai trabalhar no meio, sim, da serpente, dos escorpiões, mas aonde quer que você chegar, leve Deus dentro de você, deixa Deus ter um trono na tua vida, deixa Deus ter um espaço na tua vida, porque é lá no meio das trevas que você tem que brilhar. Diga glória a Deus. Os filhos de Israel levaram para o Egito aquilo: nós só temos um Deus. E aquilo era estranho, porque no Egito se adorava várias entidades. Havia naqueles dias um misticismo, havia naqueles dias, irmãos, uma maneira de adorar vários deuses, mas os israelitas só adoravam um Deus. Coloque uma coisa na tua mente: você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não é o seu Deus. Você pode ser formado, mas a sua graduação não é o seu Deus. Você pode ser alguém diferente por causa da classe social da tua família, mas nada disso pode assentar no seu coração como sendo o trono da tua vida. Se você tiver só um Deus, olha o que a palavra do Senhor diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu só tenho um Deus. Só quem tem um Deus, levanta a mão para cima e libera aquele glória bem alegre para Jesus. Nós só temos um Deus. E sabe o que acontece? Quando esse povo, que é diferente e que tem só um Deus, entra no Egito, a Bíblia diz que eles começam a se multiplicar, eles começam a crescer, eles começam a avançar. E quando eles começam a crescer e avançar, irmãos, olha, aonde há santidade haverá crescimento. Aonde tiver separação entre o bom e o ruim, entre o justo e o injusto, entre a verdade e a mentira, entre o sim e o não, Deus sempre vai estar ali. Quando você vê uma pessoa que não cresce, não desenvolve, não sai do lugar, é porque a vida dele está misturado com algumas coisinhas. Mas se você consagrar a sua vida para Deus, a escada não é para baixo, a escada é só para cima. Você só vai subir, vai subir, vai subir. Você só vai subir, você só vai subir. E lá no topo Deus está dizendo: vem para o céu, porque eu já abri as portas do céu para você passar a eternidade. A Bíblia conta que quando esse povo começa a se multiplicar, a Bíblia diz que Faraó começa a ficar perturbado. Sabe, irmãos, a gente é tão pequeno, mas a gente deixa muita gente perturbado. Você é tão pequena, mas tem gente que está perturbado com você, porque você tem uma conduta ilibada diante de Deus. O que é ilibada? Você tem uma conduta diante de Deus que o teu inimigo sabe que é aquele que honra a Deus, Deus o honrará. O inimigo sabe, minha irmã, que aquele que é fiel a Deus, não existe limite para ele, porque o céu é o limite para ele. Faraó começa a ficar afadigado, e a Bíblia diz que ele começa a se preocupar. O Egito naqueles dias era a maior potência política, era a maior potência militar e era a maior potência econômica, mas tem um povo pequeno que está deixando o Faraó preocupado. Tem um povo pequeno que está deixando o Faraó fadigado. E conta a palavra do Senhor que Faraó tinha medo daquele povo se multiplicar tanto e tomar toda a terra do
Egito. Nós temos que fazer o seguinte: esse povo já está se multiplicando, esse povo já está crescendo, e aonde esse povo chega, esse povo domina. Sabe o que a palavra do Senhor diz, irmãos? Que naqueles dias Faraó intentou destruir os filhos de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: aonde chega um crente tem duas coisas, tem crescimento e tem perseguição, ou tem perseguição e tem crescimento, mas não dá para a gente viver sem essas duas coisas. É por isso que, se eu fosse você, não reclamava das suas lutas, não reclamava das suas batalhas, porque se primeiro está tendo crescimento, depois haverá perturbação e perseguição. Mas se antes está tendo perseguição, é porque o teu resultado será crescimento. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Vão te perseguir porque Deus te levantou, e talvez estão te perseguindo porque Deus te levantará. Observe que aonde os filhos de Israel chegavam tinha duas coisas: crescimento e perseguição. Diga para alguém que está do teu lado: crescimento, perseguição. Esses dois sempre vai andar com você. Olhe para cá, sabe por quê? Porque é igual promoção: compre um, leve dois, compre um e leve dois. Porque ou você vai ser perseguido antes de crescer, ou você vai ser perseguido depois que você crescer. Mas lembre, isso nunca vai sair da nossa rotina diária. Nunca eu vou poder subir aqui, algum pregador vai subir aqui e vai dizer: a partir de hoje cessa a perseguição. Porque se cessar a perseguição, cessa o crescimento. Nunca ninguém vai poder chegar aqui e dizer: vai cessar o crescimento. Deus vai dizer: vai começar o crescimento, mas também vai iniciar a perseguição. E o que eu faço, irmã Isabel? Eu quero ficar só com o crescimento e não quero ficar com a perseguição. Então você não vai ficar com nada. Mas se você aceitar as duas coisas, enquanto você cresce, Deus cuida dos teus inimigos. Enquanto você cresce, Deus envergonha os teus adversários. Já era para você ter dado glória a Deus aí nessa manhã. Enquanto você cresce, Deus está cuidando. E se você cresceu, Deus vai continuar cuidando dos teus adversários. Eles crescem, eles se multiplicam. Sabe por quê? Porque Faraó não reconhecera quem fora José. Irmãos, quando o Faraó chegou lá e viu aquele povo se multiplicando, viu aquele povo crescendo, e alguém dizia: nós somos descendentes de José, que foi governador aqui do Egito, que foi uma arma potente usada por Deus para o Egito não ter necessidade. A Bíblia diz que esse Faraó não reconhecera a José. Sabe o que a palavra de Deus nos mostra? Que nós vamos encontrar no caminho pessoas que não vai nos reconhecer. Olhe para cá, meu irmão. Você vai encontrar pessoas na tua família que não vão te reconhecer. Não vão te reconhecer como nora, não vão te reconhecer como cunhado, não vão te reconhecer como esposa do fulano, não vão te reconhecer como sobrinho. Mas a gente não tem problema com falta de reconhecimento, porque Deus, quando chamou Jeremias, disse: Jeremias, eu te conheci e na madre te santifiquei, e antes que você desse a luz eu te digo: tu és meu. Se ninguém te conhece, o Pai te conhece. Então dá um glória para Ele e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me conhece. Nós vamos encontrar pessoas que não vão reconhecer os seus estudos lá naquele trabalho. Vai pegar o seu currículo, que já teve cursos técnicos, cursos de formação, e vai ver um com currículo branco e vai achar que tudo é a mesma coisa. Nós vamos encontrar pessoas que não vão reconhecer Deus na sua vida, não vão reconhecer nada do que você faz. Mas não se frustre por causa dessas pessoas, porque Deus sabe quem você é, e você ainda não sabe o que Deus fará de você. Esse Faraó não reconheceu a José, porque se ele reconhecer a José, ele diria: eu vou tratar esse povo com respeito,
eu vou tratar esse povo com carinho, eu vou tratar esse povo bem. Minha irmã, vai ter chefe que não vai te reconhecer, vai ter familiar que não vai te reconhecer, vai ter vizinho que não vai te reconhecer, vai ter até irmão da igreja que vai lá para você e vai dizer: aquele é um maluco que está lá dando glória a Deus. Mas o céu está dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu vou falar até você dar glória a Deus. Eu te conheço, eu te conheço, chamei-te pelo teu nome e tu és meu, diz o Senhor. Faraó disse: eu não sei quem é José e não quero saber quem um dia ele foi. Mas lembre-se, José morreu, mas a promessa de Deus não morreu. A promessa de Deus começou em Abraão. Abraão, eu te multiplicarei como as estrelas do céu. Abraão, eu te multiplicarei como a areia do mar, do oceano. Ei, olha, Abraão, eu honrarei a sua vida. E foi passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E agora os filhos de Jacó estão se multiplicando. Mas tem um faraó que não conhece o Deus de aliança. Existe um faraó que acha que aquele povo nasceu ontem de qualquer motivo, mas aquele povo tinha uma promessa de Deus. Minha querida irmã, você não vai desanimar com gente que não conhece o Deus que você serve. Você não vai parar por causa de pessoas que não reconhecem o Deus que você serve. A palavra que eu tenho para vocês nesta manhã é essa: prossiga mesmo sem beijinhos, prossiga mesmo sem mimos, prossiga mesmo sem abraço, prossiga mesmo sem reconhecimento, porque quem te fez a promessa foi Deus. E passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode glorificar a Deus, bater nas palmas e dando glória a Deus. Minha querida irmã, Deus te conhece, você vai multiplicar por isso. Faraó chama as parteiras. Primeiro, ele fala: todos esses israelitas, que na verdade era chamado de hebreus. Hebreus, israelita e judeu é tudo a mesma coisa. Esses homens aí, nós precisamos cansar eles. Aumentem o trabalho deles, de tal maneira que eles fiquem cansados. Diga comigo: cansados. E havia lá no Egito naqueles dias níveis de escravidão. Tinha pessoas que ficavam por horas dentro de buracos de lama, pegando argila para fazer tijolos para construir o império do Egito. Tinha outros que trabalhavam carregando pedras. Tinha outros que trabalhavam buscando palha para fazer tijolos. Irmãos, mas tudo isso, sabe o que era para fazer? Para deixar os israelitas cansados. Ontem, enquanto eu meditava nesta palavra, eu entendo que você não pode se cansar, porque o Senhor renovará todas as suas forças. Você precisa lutar, minha irmã, para você não se cansar com as coisas que estão acontecendo ao seu lado. Existia um propósito. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, no verso 11: e os egípcios colocavam sobre eles mais cargas. Para quê? Para cansar eles. Sabe o que o diabo quer fazer? Quer nos deixar cansados. Esposas cansadas para não servirem os seus maridos, maridos cansados para não atenderem as suas esposas, filhos cansados para não ajudar os seus pais, pais cansados para não dar atenção aos seus filhos. O inimigo quer nos cansar, porque a partir do momento que nós estamos cansados, vem os maus pensamentos, vem as setas do diabo, vem o pecado. Você se lembra o dia que Davi rejeitou ir para a batalha e disse: eu vou descansar? O inimigo colocou Davi em cima de uma varanda, e ali foi a queda de Davi, ao avistar a sua vizinha tomando banho e dentro do seu coração cogitar o adultério. Não tire tempo, minha querida irmã, para você pensar que você está fraca ou que você está desanimada, porque eu vim aqui para te dizer que a alegria do Senhor é a tua força. Você vai ser uma mulher forte, você vai ser um homem forte. Abre essa boca e dá glória a Deus. Você vai ser um filho forte, um obreiro forte. Você vai ser alguém forte. Diga aleluias.
porque esse cansaço quer impedir o teu crescimento. Teologicamente, sabe o que é isso daqui? Aumentar as cargas. É para os israelitas chegarem em casa e não coabitarem com as suas esposas. Isso daqui no aberto mesmo é para os israelitas chegarem em casa e olhar para suas esposas e dizer: esposa, me dá só um copo de água que eu quero dormir. Ou seja, não tiverem filhos, não se relacionarem. E eu trago essa palavra não para esse âmbito conjugal, mas cuidado, porque o inimigo está tentando te fadigar, o inimigo está tentando te estressar, o inimigo está tentando fazer você ficar vulnerável através do cansaço físico, através do cansaço mental e através do cansaço espiritual. Mas o Isaías capítulo 49 diz que os jovens certamente correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se fatigarão. Diga glória a Deus, igreja. Você não pode se cansar, meu irmão. Diga para alguém que está do teu lado: receba energia. Diga para alguém: receba força. Porque pessoas cansadas, irmãos, eles param de crescer. Já tem criança, adolescente com 13, 14 anos que já vai para a escola cansado. Esse menino vai aprender o que na escola? Maridos cansados nem percebem que a esposa fez hidratação no cabelo, porque o homem já anda dormindo. Esposas cansadas não percebem a necessidade do marido. O homem está indo parecendo que o boi comeu a camisa dele e vomitou. Está indo para o trabalho com a roupa toda amarrotada, porque essa mulher está cansada. O diabo quer nos cansar para nós não percebermos. Mas eu quero te dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. Se o diabo pensou que a gente ia dormir, Deus está dizendo: acorda, porque eu te dou força. Acorda, porque eu te dou graça. Quem está comigo nessa palavra, dê glória a Deus, igreja. Quem está comigo nesta palavra, dê glória a Deus, igreja. Oh, glórias! Aumente o trabalho deles. Irmã, se for necessário, descanse um pouco. Tire férias com a tua família. Férias mesmo, sabe, de ficar só dando glória a Deus e tomando um suquinho. Descanse um pouco. Às vezes, irmãos, dinheiro não pode pagar uma família feliz. Às vezes você está tão preocupado em ganhar. Tem gente que ele pega férias, ele vende a férias para ficar com dinheiro, mas não descansa. Daqui a pouco não tem esposa, não tem filho, não tem nada. Por quê? Está tão cansado que ele não percebeu que ele perdeu a esposa. Ela está tão cansada que percebeu que perdeu o marido. Filhos que o pai, quando chega em casa, quer conversar. O pai fala: meu filho, outro dia que o pai está cansado. Minha filha, por favor, deixa a mãe descansar, que a mãe está cansada. Mas faz anos que a senhora está cansada e você não está vendo seus filhos crescerem. Você não vê a necessidade do teu marido, a necessidade da tua esposa. Mas eu entendo que esse desejo de nos cansar é ideia de Faraó. Mas Deus está dizendo para todos nós que estamos aqui: coma dessa comida, porque eu quero te fortalecer nesta manhã. Coma desta comida. Elias estava lá no deserto em seu ânimo pedindo a morte, porque estava cansado. E o Senhor disse: Elias, levanta-te e come, porque muito comprido é a jornada. Receba força nesta manhã. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Receba força nesta manhã. Receba força nesta manhã. Receba força nesta manhã. Receba força nesta manhã. Irmãos, eu preciso abrir um pouquinho aqui para falar isso. Sabe que cansado você não vai produzir muito. O nosso cansaço tem 3 estágios. O primeiro é o físico. Você precisa perceber quando a senhora está cansada, minha irmã. Você precisa dormir. Você precisa descansar. Irmão, dormir mesmo, sabe? Dormir. Desligar o celular, desligar tudo e dormir. Porque às vezes nós precisamos descansar. Tem esposos, tem esposas, tem filhos, tem pais, irmãos, pessoas que estão cansadas. E o diabo está trabalhando em cima desse cansaço, porque a pessoa não tira um tempo para ele descansar.
O segundo cansaço é o cansaço emocional. É quando a pessoa já passa por um estresse. Eu quero dizer para você, não tem uma vida mais estressante do que alguém que ele não tira tempo para ele até mesmo refrigerar a própria alma. Elias, em seu ânimo, pediu a morte porque ele estava muito cansado. Moisés, cansado, disse: Senhor, eu não consigo atravessar esse povo até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que o sogro de Moisés disse: Moisés, você precisa repartir, você precisa delegar autoridade, você precisa delegar atividades. A partir de hoje coloca 70 homens para te ajudar a cuidar desse povo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, Deus o fortaleceu, mas Moisés teve que repartir coisas com 70 homens para que ficasse mais leve para ele. Irmã, tem coisas que dependem só de você, tem coisas que só dependem de mim e outros não podem fazer no meu lugar, mas aquilo que não depende de mim, deixa que outros façam e descansa um pouquinho, porque no seu descanso Deus vai renovar os planos na sua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Tem coisa que a sobrinha pode fazer, a secretária pode fazer, o empregado pode fazer, você não pode o quê? Se cansar. Você não pode se cansar, você tem que andar descansado. Os filhos de Israel começaram a ser fatigados para o quê? Desanimar. Diga: desanimar. E sabe o que aconteceu? Deus ia renovando a força deles. Quando eles chegavam em casa, ou quando eles iam para os cultos, quando eles iam para a celebração, aquele cansaço que Faraó queria colocar sobre eles, não podia deter eles. E sabe o que acontece? Faraó tem um segundo plano. Quanto mais a gente tenta cansar eles, mais eles nascem. Diga glória a Deus. Gente, me ajuda a pregar. Diga glória a Deus. Se esse povo, mesmo cansado, eles estão produzindo, eu quero dizer para você, Faraó ficou perturbado. Minha irmã, você pode trabalhar do que for, mas nunca deixe de congregar. Você pode estudar, fazer faculdade, fazer negócio, você pode correr aqui, correr ali, mas nunca deixa de servir a Deus, porque o diabo vai te confundir ao seu respeito. Ele vai olhar para você e vai dizer: essa mulher está com sono, mas está orando de madrugada. Essa mulher está com sono, mas vem na igreja no domingo pela manhã. Essa daí está cansada, mas está dando glória a Deus. Então diga glória a Deus, porque você não vai parar por causa das aflições desta vida. Então Faraó diz: parar de nascer não dá, porque esses homens estão aí gerando com as suas esposas. Vamos matar as crianças. Se for menina, vai viver para casar com o egípcio e para gerar outros egípcios. Mas se for filho homem, que mate, porque não vai viver. Só que Deus tem sempre alguém em algum lugar. Diga glória a Deus. Deus tem sempre alguém em algum lugar. A Bíblia diz que 2 parteiras, uma chamada Sifrá, diga glória a Deus, e a outra chamada Puá, ela era chefes ali, um exemplo da maternidade. Faraó disse: colocar trabalho para esse povo, não para eles, porque eles são renovados de força em força. Então vamos fazer o seguinte: vão matar os filhos. Quando vocês perceberem que é o menino que está vindo, mate. Mas se for menina, que viva. Mas a Bíblia diz que Sifrá e Puá temeram a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para você. Deus tem um crente em cada setor desse país para trabalhar ao seu favor. Deus tem um crente na política, Deus tem um crente na economia, Deus tem um crente no estudo, Deus tem um crente em qualquer área para o nome dele ser glorificado. Não pense você, minha irmã, às vezes você está num determinado lugar, num determinado setor, e você fala: meu Deus, sou eu e o Senhor aqui. Deus fala: nada, aqui dentro desse departamento eu tenho mulheres de Deus neste lugar.
Às vezes não é da mesma igreja que você e não tem o mesmo costume que você, mas serve o mesmo Deus que você. Eu quero dizer, é por isso que o diabo não quer crentes na faculdade, o diabo não quer crentes no comércio, o diabo não quer crente na política, o diabo não quer crente. Às vezes, irmãos, nós somos ignorantes. O que a gente não pode é trazer política aqui para cima do altar, porque política no altar Deus não concorda. Mas eu quero dizer uma coisa: Davi era político, Salomão era político, Ezequias era político, todos esses homens eram governadores. E a gente não pode tampar nossos olhos e dizer não, crente só pode orar. Não, crente às vezes está envolvido na lei, porque Deus coloca ele lá para dizer: não toque na minha igreja, não toque nos meus crentes, não toque na igreja e não toque nos meus crentes. Eu tenho crente em qualquer lugar que eu quiser ter, diz o Senhor. O que a gente não pode é colocar um político aqui para pedir voto. O que a gente não pode é colocar um eleito aqui e fazer propaganda dele. Mas a gente não pode ser ignorante ao ponto de olhar para a Bíblia e dizer: esses homens aqui choravam e jejuavam nada. Esses homens aqui eram homens que traziam leis, que traziam ordens, mas Deus tinha pessoas lá. Se o diabo pensa que vai matar você em algum lugar, Deus já tem uma cifra lá e Deus já tem uma poá lá. Irmã Isabel, o que são elas? São gente que vai ajudar a nascer o teu projeto, gente que vai ajudar a nascer a tua história. Só quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus, igreja. Deus tem sempre alguém para te ajudar a gerar. Diga comigo cifrar. Diga comigo puar. Eram duas parteiras que Deus colocou ali para ajudar a nascer projetos de Deus. Tem um apuar lá no seu setor de trabalho, tem um a cifrar lá naquela empresa que você trabalha, que quando alguém disser mate ele, traga as coisas erradas que ele faz nessa empresa, danifique ela, prejudique ela, Deus já tem um a cifrar e uma apuar dizendo: não mata não, porque esse projeto aí é meu. Não toca não, porque essa serva minha é minha. A Bíblia diz que quando as mulheres hebreias iam dando filhos, a Bíblia conta que aquelas parteiras ajudavam todas aquelas mulheres a conceber seus filhos. Faraó já estava maluco e Faraó disse: eu não estou entendendo, essas parteiras estão nascendo muitos meninos. E aquelas parteiras disseram: olha, as hebreias são fortes. Diga glória a Deus. As hebreias são fortes. Quando a gente chega lá para ajudar no parto, a criança já está nascendo e já está chorando. Deus está dizendo algo para você aqui hoje: o cansaço não vai roubar o seu casamento, o cansaço não vai roubar o seu sonho, o cansaço não vai roubar seus filhos, o cansaço não vai roubar a sua família, e nem o diabo vai abortar aquilo que Deus quer que nasça na tua vida. Hoje Deus está dizendo: te prepara, porque vai nascer e vai nascer com saúde. Pode glorificar a Deus com palmas e glória a Deus. Os seus projetos vai nascer, a sua vitória vai nascer, a sua história vai nascer. Coloque sobre os teus pés. Sabe o que aconteceu? E assim eles iam se multiplicando. Sabe por quê? Porque Deus os fortalecia. Irmãos, Faraó não pode te desanimar. Quando você estiver cansada, venha para a igreja e sente aqui mesmo cansada. Quando você estiver cansada de lutar, olha para o céu e diz: Senhor, renove as minhas forças. Mas nunca esqueça que Deus te chamou para você multiplicar. Se tiver gente que o diabo colocou para te cercar no caminho, se tiver gente que o diabo colocou para te paralisar no caminho, Deus está dizendo: eu vou colocar cifrar e puar no teu caminho. Gente que não vai deixar te matar. Irmãos, eu quero te dizer, eu já tive tantos milagres de Deus. Eu já peguei taxista para me levar em tal lugar e não falar nada com ele. Não aqui em Moçambique, mas naquela época que eu era evangelista, que eu passava um aperto que só o pai sabe. Às vezes eu ia de uma província para outra no Brasil, e aí eu pegava o táxi e falava: quando chegar lá na rodoviária, eu vou dar aquela choradinha para ver se ele abaixa o preço. Irmão, já teve ocasião de eu nem ter o dinheiro para pagar aquele táxi direito, e quando eu chegar e perguntar ao taxista quanto foi, ele disse: não, eu vou dar essa corrida de oferta para Deus. Eu vou dar
essa corrida e eu lembro que eu cheguei numa cidade lá no Mato Grosso do Sul. Eu até pensei, eu vou pedir esse homem para me deixar algumas quadras antes da rodoviária para ver se essa passagem sai mais barata. Irmão, diante do eterno que eu estou falando isso. Só que a minha mala já estava quebrada. E como é que você vai puxar uma mala quebrada? Diga glória a Deus. Falei, meu Deus, me ajuda. Com que cara eu vou falar com esse homem que eu não tenho dinheiro para pagar a corrida dele? A corrida é a viagem. Mas antes de eu perguntar, ô irmãzinha, eu vou te dar essa viagem para Deus, viu? E eu lá no alto dizendo, Senhor, glória a Deus. O Senhor tem pular e cifrar onde alguém precisa da tua ajuda. Eu fui para o Cabinda. Quando você olha o mapa de Angola, Cabinda está lá em cima, como se fosse naquela Barra Dourada. Irmãos, eu cheguei no Cabinda, a nossa igreja, eu andei em todas as províncias de Angola, Uambo, Malange, Mochico, Kwanza Sul, Kwanza Norte, aonde tem igreja Deus é Mãe Angola, eu andei. E quando eu fui para o Cabinda, era a última igreja que eu precisava chegar, e ninguém me mandava, eu ia lá porque eu queria. Quando eu chegava lá, a diretoria falava, Isabel, o que você está fazendo? Ah, eu vim aqui visitar a igreja. Glória a Deus que você chegou aí, porque quem sabe o que precisa fazer, não precisa de ordem para fazer. Diga glória a Deus. E como eu estava no país, eu visitei todas as igrejas. Eu cheguei lá no Cabinda. O Cabinda é tão longe assim de Angola, que o Congo já está do outro lado, e você viaja, acho que 1 hora você já está dentro do Congo. Os costumes é diferente, tudo é diferente. Eu peguei um avião pequenininho que só cabe, eu acho que umas 15 pessoas. Sabe aquele teco-teco? Porque quando a gente anda em Boeing, aqueles avião grande, te dá, né? Se morrer, vai morrer uma turma grande. Agora aquele pequeno, você fala, Jesus, o óbito aqui vai ser 6, 12. Segura esse trem aí. Irmãos, peguei o avião e fui lá pro Cabinda. Quando eu tô lá no Cabinda, cheia de medo, porque até os irmãos de Luanda tinha tempo que não ia lá no Cabinda, porque depois você olha no mapa, é lá em cima, quase no Congo. A igreja lá meio que estava abandonada. Quando eu chego na imigração de fronteira para analisar o meu passaporte, eu conversando com a policial, ela diz, você é crente? Eu falei, graças a Deus. Ela disse, você pode orar por nós? Eu falei, claro. E ela com o passaporte na mão. Você é de qual igreja? Eu falei, sou da igreja Deus Amor, vim aqui visitar. Ela pegou meu passaporte, carimbou meu passaporte, saiu ali daquela guarita, me pegou, me entrou comigo dentro da imigração, chamou os colegas, irmãos, e colocou dentro de uma sala, e eu cheia de medo para chegar naquele lugar. Agora estou orando para uma equipe da imigração de fronteira. Agora me diz se isso é Deus ou se isso não é Deus. É Deus colocando cifrar e pular no meu caminho. Por isso que eu te digo, irmão, Deus sempre tem alguém em algum lugar. Deus tem alguém na imigração, Deus tem alguém no hospital, Deus tem alguém nos governos de Moçambique. Então nunca pensa que o diabo vai te cercar, porque em algum lugar tem um crente trabalhando ao serviço de Deus. Fecha os teus olhos, porque nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Você que entrou aqui hoje dizendo, irmã Isabel, eu estou cansada de lutar, cansada de batalhar. Deus está dizendo, não cansa não, porque é isso que o diabo quer. Mas Deus quer te fortalecer aqui hoje. Você que está aí dizendo, irmã, estão me cercando, a ordem é para mim morrer. Deus está dizendo, tu vai viver, porque eu já coloquei gente para te auxiliar. Eu já coloquei gente para defender a sua causa. Eu já coloquei gente que são parteiros para fazer nascer o seu milagre. Fecha os teus olhos, começa a orar, começa dando glória, glória, glória a Deus. Se você ouviu esta palavra e esta palavra falou ao seu coração, comece a entronizar ela nas áreas da sua vida. Soberano Deus, maravilhoso, grande e eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada e falada entre nós aqui nesta manhã. Senhor, há momentos que as nossas cargas se multiplicam, há momentos, meu Pai, que as nossas lutas pesam sobre os nossos ombros, mas o Senhor diz na tua palavra, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha tocar em pessoas que estão aqui nesta manhã, meu Pai, de maneira que essas pessoas recebam a força do Senhor, de maneira que essas pessoas recebam a esperança de uma vida melhor, de um projeto de vida maior,
Senhor, vai repreendendo agora todo o laço do diabo contra essa família, que quer fazer esta pessoa desistir da escola, que quer fazer essa pessoa desistir do trabalho, que quer fazer essa pessoa desistir desse negócio. Senhor, este demônio que tem causado nessa pessoa, Senhor, meu Pai, fracassos e derrota, em nome de Jesus, nesta manhã nós te repreendemos, Satanás. Começa a dizer: saia, demônio da preguiça, sai, demônio do desânimo, expulsa ele, igreja. Saia, desânimo, saia. Você que quer cansar as minhas forças, você que quer fadigar os meus braços, você que quer cansar as minhas pernas, você que quer me deixar dormindo espiritual, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a minha força, o Senhor faz os meus pés como de uma corça. Oh meu Deus, eu te peço agora, trabalha na vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã, e que a glória do Senhor seja manifesta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: meu Deus. Diga mais forte, diga: meu Deus. Nesta manhã a minha alma está recebendo força. Diga: Senhor, fortalece as minhas mãos. Levante as mãos, diga: fortalece as minhas mãos. Diga: fortalece os meus pés. Bate os pés, diga: fortalece os meus pés. Coloca a mão na tua cabeça e diga: fortalece a minha mente, porque eu não posso parar. Agora diga: Satanás. Não diga com quem tem autoridade, diga: Satanás, você não vai parar o meu crescimento. Esse ano de 2023, a minha família não vai parar, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Dá um glória bem alto. Oh glória, oh glória, diga glória, oh glórias. Assente um pouquinho, só um minutinho, o pastor João já vai ter oportunidade. Revela o Espírito Santo de Deus, 7 pessoas que estão aqui.